E também nas últimas horas o ministro Alexandre de Moraes voltou a falar sobre os ataques do empresário ao judiciário, não é isso? Isso mesmo, Alexandre de Moraes já havia se manifestado por escrito por conta dessas acusações feitas pelo empresário Elon Musk, mas hoje, pela primeira vez, o ministro comentou o caso presencialmente. Na abertura da sessão do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes também não citou Elon Musk nominalmente, mas afirmou que a livre manifestação não contempla discursos considerados criminosos. Tenho absoluta convicção que o Supremo Tribunal Federal, a população brasileira, as pessoas de bem, sabem que liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Sabem que liberdade de expressão não é liberdade para a proliferação do ódio, do racismo, da misoginia, da homofobia. Sabem que liberdade de expressão não é liberdade de defesa da tirania. E talvez, presidente, alguns alienígenas não saibam, mas passaram a aprender e tiveram conhecimento da coragem e seriedade do Poder Judiciário brasileiro. Além de ter rebatido as críticas que ele recebeu, Alexandre de Moraes já incluiu o dono do X no inquérito das milícias digitais, inquérito esse que tramita no próprio STF e investiga a atuação de grupos supostamente antidemocráticos nas redes. Tiago. André, e ainda nessa sessão do Supremo, o ministro Gilmar Mendes se manifestou, o que declarou o decano da corte, não é? Pois é, Tiago, o ministro Gilmar Mendes, ele também se manifestou sobre o caso, inclusive foi além. Ele sugeriu que é urgente que o Congresso Nacional aprove uma regulamentação das redes sociais. Essas declarações também ocorreram na abertura da sessão dessa quarta-feira. As manifestações veiculadas na rede social X, antigo Twitter, apenas comprovam a necessidade de que o Brasil, de uma vez por todas, regulamente, de modo mais preciso, o ambiente virtual, como de resto ocorre com grande parte dos países democráticos europeus. Estou convicto de que apenas com a elaboração de uma nova legislação será possível estabelecer, com mais segurança, os direitos e deveres de todos aqueles que se disponham a atuar na internet, sem que haja espaço para agressões, mentiras, golpismos e outros males que têm assolado o país nos últimos anos. E em outro momento do discurso, Gilmar Mendes se solidarizou com Alexandre de Moraes pelo que ele classificou como ataques reiterados que o colega da corte vem sofrendo no âmbito das apurações contra supostos atos antidemocráticos. Solidarizando-me com o ministro Alexandre de Moraes, que há muito tempo tem sido vítima de injustas agressões físicas e virtuais. Vossa Excelência, ministro Alexandre, enche de orgulho a nação brasileira, demonstrando, ao mesmo tempo, prudência e assertividade na condução dos múltiplos procedimentos adotados para a defesa da democracia em nossa pátria. E além de Gilmar Mendes e do próprio Alexandre de Moraes, que a gente mostrou anteriormente, o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, também já havia se manifestado sobre essa polêmica. Na última segunda-feira, ele afirmou que decisões judiciais não podem ter descumprimento deliberado. E ele também associou o empresário a uma instrumentalização criminosa das redes sociais. Tiago. O André Anelli trouxe todos os aspectos desta discussão, esse debate aqui no país. Bom trabalho para você, André. Até mais tarde. O Nelson Kobayashi, queria te perguntar em relação ao Supremo, o ministro Gilmar Mendes falando sobre o que vem acontecendo também com o ministro Alexandre de Moraes e essa espécie de blindagem do Supremo, como o Supremo está lidando com esses ataques de um empresário, não é? E a discussão também no Congresso Nacional sobre a nova regulamentação, a PEC que foi enterrada e vai começar do zero, de que forma o judiciário deve lidar com o que está acontecendo.
Bom, no âmbito do Supremo, Tiago, é natural que os outros ministros, além do próprio ministro Alexandre de Moraes, também se manifestem, em especial o presidente da Corte e o decano, o ministro Luiz Roberto Barroso e o ministro Gilmar Mendes, porque o que está sendo questionado pelo Elon Musk na sua plataforma no X é justamente a autoridade da Suprema Corte brasileira. Quando ele fala que as ordens que chegam não são ordens legais, que são ordens que violam a liberdade de expressão e a Constituição e que, portanto, ele não vai cumprir essas ordens, vai desrespeitar, que é isso que ele falou, em outras palavras, que ele vai liberar os perfis que têm ordem para serem bloqueados. Isso mexe, de alguma maneira, com a autoridade de um poder da República, que é o poder judiciário. E aí cabe, naturalmente, aos membros desse poder, que são os ministros do Supremo Tribunal Federal, se manifestarem como se manifestaram. Todos eles, de alguma maneira, defendendo a autoridade de um dos poderes da República e, portanto, da soberania do Estado brasileiro e da democracia que prevê a autoridade dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. No âmbito do legislativo, isso já está repercutindo. No âmbito do legislativo, isso faz ressurgir a discussão sobre a regulamentação ou não das redes sociais. A gente se lembra do PL que seria votado no ano passado, chamado por alguns de PL das fake news, por outros do PL da censura, e que só não foi votado porque não passaria. No momento em que ali, já no plenário, o relator viu que perderia a votação, ele tirou para analisar melhor o caso e discutir melhor o texto e não votou mais até agora, porque sabia que até esse momento, se fosse votado, perderia. Mas é claro que uma polêmica tão grande, a nível internacional, até porque mexe com um dos grandes empresários de Big Techs, como é o X, o Twitter, e um ministro da Suprema Corte, faz naturalmente que essa discussão volte à tona e provavelmente a gente tenha um PL de regulamentação das redes sociais sendo pautado aí nos próximos meses. Esse PL vinha em banho-maria, como você destacou, não é, Kobayashi? Mas, de qualquer forma, será que o Congresso vai querer se debruçar sobre isso? O presidente da Câmara, Arthur Lira, sinaliza que sim, mas o segundo semestre é um segundo semestre com menos trabalho por causa da eleição e é saber se os parlamentares estão dispostos. Isso também divide os parlamentares, porque tem muita questão política envolvendo isso. Sim, e sabe que talvez a rediscussão desse projeto saia daquele viés anterior de ofender ou não ofender a liberdade de expressão e vá para um outro campo de debate, como, por exemplo, a transparência das redes sociais, a transparência dos algoritmos, a transparência dos bloqueios, né, dos perfis que são retirados do ar, por que é que são, quando ofende um termo de uso, qual é o item do termo de uso, porque é sobre isso que o Elon Musk está falando também. Talvez a gente caia em um outro campo de debate até mais produtivo, como, por exemplo, a vedação ao anonimato, que deveria ser um avanço, por exemplo, nesse debate. Como é que alguém, para abrir uma conta em um aplicativo de banco, tem que tirar foto, documento, selfie, passar por uma série de burocracias para ter certeza de que ali haverá um CPF e para abrir uma conta no Twitter, por exemplo, ou em qualquer outra rede social, a pessoa faz um fake simplesmente e a partir desse fake começa a falar o que quiser, escondida atrás do anonimato. Talvez seja ali alguns pontos para serem trazidos para esse debate para melhorar essa discussão.